Previsão meteorológica indicando para copiar, câmbio. Nosso projeto está muito ligado com a parte dos solos, né? Principalmente dos criossolos, os solos que congelam, né? Ou ficam permanentemente congelados ou congelam e descongelam no efeito do caimento da neve. Esse monitoramento principalmente está envolvido com as mudanças climáticas, né? Nós estamos fazendo um monitoramento a longo prazo de alguns fatores físicos, elementos físicos do solo, tais como temperatura do solo, umidade do solo, a quantidade de água que tem nesse solo e também alguns elementos meteorológicos, radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa do ar. E ao longo dos anos a gente vai conseguindo fazendo esse monitoramento, conseguindo entender melhor a formação desses solos, a pedologia desse solo. A característica principal da Antártica é a ausência de atividades antrópicas, né? Aqui é um continente inabitado, né? Então, um continente preservado, a gente consegue aqui então identificar o processo natural de formação. Não houve uma influência do ser humano nesse processo de formação do solo, como há, por exemplo, numa atividade agrícola, uma atividade industrial. Aqui, provavelmente, a gente vai encontrar um ambiente preservado. Isso, então, é como se fosse, por exemplo, fazendo uma analogia bem simples, uma máquina do tempo, voltando no tempo e conseguir ver um processo natural de formação desses solos. O que nós estamos querendo aqui pesquisar em relação às mudanças climáticas? Se esses efeitos antrópicos, né, eles podem causar essas mudanças climáticas. Efetivamente isso está acontecendo. A gente precisa também, né, de uma série longa de dados. Não dá para dizer, num ano que houve muito de gelo, que o planeta está derretendo, e nem que houve muita neve que o planeta está congelando, porque o clima ele tem anos mais quentes, anos mais frios, então a gente tem, com essa série de dados prolongada, a gente pode ver se há um efeito disso a longo prazo. Então essas mudanças climáticas vão ser efetivamente comprovadas ou não, isso só a ciência mais para frente vai dizer. Quer dizer, nós estamos aqui porque a Antártica, como ela não tem impacto antrópico assim grande ainda, o que acontece? Se alterar as comunidades, que elas aumentarem ou diminuírem, não foi por efeito do homem que está aqui ou alguma coisa, isso foi efeito do próprio ambiente que se alterou, então isso é um caminho. Aí o outro caminho seria então identificar essas substâncias e tentar utilizar os benefícios da humanidade, não é? O trabalho que a gente está fazendo a parte de proteínas, de proteômica. Por que as plantas que crescem aqui não morrem com o frio? Porque o frio mata as plantas porque congela o conteúdo do vacúolo e rompe a célula. Então o que acontece? Alguma substância, a temperatura de congelamento é muito mais baixa. Então exatamente atrás dessas proteínas que nós estamos para ser aplicado em biotecnologia. Selecionamos 3 plantas, uma grama que cresce aqui, uma alga que cresce nas pinguineiras, eu tenho esse material, posso mostrar a vocês. Então nós queremos fazer o genoma e tentar identificar aqueles genes que protegem contra o frio. E aí tentar fazer transgênicos com esses genes. As coisas são um pouco complicadas para trabalhar com mudança climática. De mudanças climáticas, a gente acha que o período está muito curto ainda para te dizer, olha, está aquecendo, está esfriando o planeta. A vegetação faz parte do ecossistema antártico, que ele é muito frágil. Você sabe que é um ecossistema muito frágil. Então, pequenas mudanças que ocorram no ecossistema
elas vão também, de certa forma, podem refletir na vegetação que está dentro do ecossistema, os animais, né? Todas as espécies vivas, tanto marinhas, elas vão fazer parte desse ecossistema. Um grande grupo impactado na Antártica por todas as modificações climáticas, pelas modificações locais, pela presença de cientistas, de turistas, o grupo impactado é a vegetação. Então, quando se estuda plantas, e nós temos dados de quase 30 anos de avaliação das plantas, significa que a gente vai ter condições, né, de comparar o que está acontecendo e quem foi o responsável por mudanças na composição, em termos de quais são as espécies, e também na cobertura geral de cada área. Então, nossa avaliação em cada uma dessas regiões permite que a gente atribua, né, principalmente responsabilidades sobre esses câmbios vegetacionais na Antártica. Esse é um dos detalhes. O segundo também seria a introdução de espécies novas, a ocorrência de espécies invasoras, espécies que estão sendo trazidas pelas pessoas que visitam esses locais. Isso já tem acontecido, e o que elas representam em função das modificações climáticas que estão acontecendo e que vão permitir mais espécies virem para cá por conta de termos temperaturas um pouco mais elevadas. Nós temos esse conhecimento de como isso de fato acontece na Antártica. A gente pode dizer, agora sim, nós temos dados suficientes para conseguir comparar esses dados com as alterações climáticas e de como essas alterações globais estão de fato hoje afetando a vegetação antártica. E aí sim, quando tu tens os números para a Antártica, que é uma biodiversidade bem menor que a biodiversidade brasileira, por exemplo, a gente pode transpor essas informações para o Brasil e comparar, bom, a influência sobre a Antártica em termos de modificações climáticas está sendo esta, no Brasil qual será? Então a gente consegue fazer muitas, né, atribuições dos resultados aqui para o Brasil e para outros pontos do planeta também. Estava no incêndio, foi difícil, foi bem difícil, mas eu estava até com a expectativa muito pior dos mais, por ser pequeno, mas foi assim, surpreendentemente eu achei a estrutura muito boa, melhor até que algumas estações que eu visitei aqui na Antártica. E foi um trauma grande, mais em função da perda de duas pessoas do que propriamente do material. O material nós recuperamos e a pesquisa perdemos um período do trabalho, mas não perdemos tudo e continuamos o trabalho nas outras, agora nessa Operantá. Isso a gente recupera, as duas vidas não. Os novos módulos de pesquisa eles atenderam, em parte porque, por sorte, tínhamos poucas pessoas na estação, mas se a estação estivesse lotada, eu não sei como que nós poderíamos trabalhar com outros pesquisadores. Então, nessa primeira etapa, por ter menos pesquisadores, o nosso trabalho foi todo concluído, sem problema. Tem a parte de alojamento e tem a parte de laboratório. Os alojamentos para o módulo emergencial, eles estão excelentes. Tem acomodação, tem chuveiro, tem uma boa cozinha. Nós temos 2 laboratórios funcionando. Um que não pegou fogo e o outro que foi montado. Eu estou no módulo de química, já existia e ele permaneceu. Foi o formato que ele é muito antigo. E o novo, que é da mesma estrutura do MAI, e atendeu em 15, nós estamos um número muito pequeno, 15 pessoas, a gente se revezou para poder ocupar, porque não é só você chegar com o seu laptop, com o seu material, você tem muitas caixas. Então, tinha uma questão de espaço que a gente otimizou pelo companheirismo e todos conseguiram trabalhar. O programa tem 32 anos, podemos dividir em 3 décadas. Assim, a época dos anos 80, quando começou o programa, era coordenada pela CCM, tanto a parte logística quanto a parte científica também. A partir de 92, passou para o CNPq. Então foi uma fase muito difícil, porque o CNPq não tinha como abrigar ainda o programa antártico. E não sabia, porque tinha uma peculiaridade. Inclusive, tinha pouquíssimos recursos, a gente também não conseguia fazer um trabalho muito de ponta. Mas foi o início. E a partir da época logo que virou o milênio, em 2000, já começou a ter um incentivo maior. Começou pelo Ministério do Meio Ambiente, que queria um trabalho para caracterizar a região, investiu mais verbas. E depois, a partir daí, começou a ampliar. O próprio ICT investiu, veio o Ano Internacional, o Ano Polar Internacional,
também teve, eu acho que o maior investimento assim, em termos de pesquisa. E depois agora mais recentemente com os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. E atualmente foi lançado mais um edital que também tem por ordem de acho que 14 milhões para 20 projetos. Então nós estamos numa fase boa.